E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o João, e hoje vocês vão aprender curiosidades históricas sobre a Grécia Antiga. As grandes cidades da Grécia, Atenas e Esparta, eram diferentes entre si, inclusive a divisão de suas sociedades era muito diferente. Na espartana, a sociedade se dividia entre esparciatas, também chamados geomóio. Eram homens de mais de 30 anos, proprietários de pelo menos um lote de terra. Somente eles podiam ter participação política, terras, escravos e ocupar cargos públicos. Dedicavam sua vida à política e ao treinamento para a guerra. Periecos, homens livres, que habitavam os arredores de Esparta, trabalhavam como agricultores, artesãos ou comerciantes. Sem direitos políticos, eram recrutados para o exército em épocas de conflito e deviam pagar tributos. Ilotas, população servil, a mais numerosa da sociedade espartana. Não tinham direitos políticos, sociais e econômicos, sendo obrigados a trabalhar em propriedades do Estado e dos cidadãos espartanos. E na ateniense se dividiam em cidadãos, categorias formadas pelos homens adultos e livres, filhos de mães e pais atenienses. Calcula-se que, no século V a.C., havia cerca de 30.000 cidadãos em Atenas. Do mais pobre ferreiro ao mais rico proprietário de terra, todos os cidadãos podiam participar das atividades políticas. Metecos eram os estrangeiros, que não tinham o direito de participar da vida política nem de possuir terras. Dedicavam-se a atividades como comércio e artesanato. Escravos, constituídos de prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Não possuíam direito à participação política e trabalhavam no artesanato, nas tarefas domésticas e nas minas de agricultura. Os deuses tinham cidades para proteger. Os gregos eram politeístas, os seus deuses eram imortais e tinham aparência, virtudes e defeitos humanos. Inclusive, alguns deuses eram associados especificamente com uma determinada cidade. Atena, por exemplo, era associada à cidade de Atenas, Apolo com Delfos e Delos, Zeus com Olímpia e Afrodite com Coríntio. Outras divindades eram associadas às nações fora da Grécia. Poseidon, por exemplo, era associado à Etiópia e Troia, e Ares com a Trácia. As civilizações que originaram as civilizações gregas foram a cretense e a micênica. A civilização cretense, também conhecida como civilização minoica, foi aquela que se desenvolveu entre os anos de 3000 a.C. e 1400 a.C., na ilha de Creta. Os micênicos, ou aqueus, pertencentes à raça indo-europeia, iniciaram a incursão ao território grego, conquistando os pelágios. Ativos comerciantes, os micênicos conquistaram a avançada ilha de Creta por volta de 1450 a.C. e, entre 1400 e 1200 a.C., dominaram economicamente e culturalmente quase todos os povos do Mediterrâneo Oriental. A divisão da história grega é dada em 5 períodos. Pré-homérico, entre 2000 e 1100 a.C., época de ocupação do território da Grécia, desenvolvimento das civilizações micênica e cretense, invasão dos dórios no final deste período, provocando a dispersão dos povos da região e ruralização. Homérico, entre 1100 e 800 a.C., conclusão do processo de ruralização das comunidades gentílicas. No Gênos, havia a coletivização da produção e dos bens. No final desse período, com o crescimento populacional, ocorreu a desintegração dos gênios. Arcaico, entre 800 e 500 a.C., surgimento da polis, cidades-estados, com a formação de uma elite social, econômica e militar, que passava a governar as cidades. Nesse período, ocorreu a divisão do trabalho e o processo de urbanização. Surge o alfabeto fonético grego e significativo desenvolvimento literário e artístico. Clássico, entre 500 e 338 a.C., época de grande desenvolvimento econômico, cultural, social e político da Grécia Antiga. Época de grande fortalecimento das cidades-estados gregas, como, por exemplo, Esparta, Atenas, Tebas, Coríntio e Siracusa. Foi também uma época marcada por conflitos externos como
Por exemplo, as guerras médicas entre gregos e persas no século V. Ocorreu também, nesse período, a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Helenístico, entre 338 e 146 a.C., fase marcada pelo enfraquecimento militar grego e a conquista macedônica na região. A cultura grega espalha-se pela região, fundindo-se com outras, helenismo. As contribuições da Grécia Antiga para a nossa sociedade são muitas. Algumas delas são os Jogos Olímpicos. O maior festival de esportes do mundo data da Grécia Antiga, do festival em Olímpia, em honra ao deus Zeus. Atletas de todo o mundo grego eram escolhidos para competir por honrarias. Os eventos dos Jogos Olímpicos originais incluíam arremesso de disco e lança, os quais são praticados até hoje. Cidadania. O conceito de cidadania foi criado pelos atenienses antigos. Cidadãos eram grupos de pessoas que podiam escolher o governo. Eles completavam um período compulsório de serviço militar e tomavam parte no serviço de júri. Para se tornar um cidadão, o homem deveria ser filho de atenienses. As mulheres não faziam parte da vida pública naquela época. Julgamento com júri. Os atenienses antigos inventaram o julgamento com júri. Os jurados tinham de ser cidadãos de pelo menos 30 anos de idade. Um júri podia ter até 500 pessoas, para garantir que fosse impossível subornar a maioria. Ao ouvir os dois lados de um caso, o júri decidia se o réu era culpado ou inocente. Sócrates. Sócrates foi o primeiro filósofo. Ele se importava com a natureza da beleza, com a sabedoria e com o que era certo. Seu método era fazer perguntas, tentar expor a fraqueza das noções preconcebidas pelos atenienses. Sócrates foi o mestre de Platão, o segundo grande filósofo ateniense. Bom, galera, esse foi mais um vídeo do canal Curiosidades Históricas. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal para ajudar, pois esses vídeos dão um trabalho enorme para fazer, já que eu tenho que estudar sobre o assunto e caçar as informações para criar o vídeo. Valeu, até a próxima.